Quinta-feira da terceira semana da Quaresma, ano B. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Iniciemos agora juntos mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, é quinta-feira e na nossa programação nós gostamos, além de acharmos necessário, que os fiéis católicos não se confundam por causa de um bem a uma visão errada do conhecimento. A Bíblia é absolutamente um bem. Lê-la, estudá-la, conhecê-la, sem dúvida. Se alguém disser que não é, mente. Mas daí não decorre, de forma alguma, que essa Bíblia seja retirada de dentro da igreja, de onde ela saiu, para ser lida individualmente, como última palavra sobre a Escritura. Aqui o católico que é influenciado, às vezes, ou não tendo percebido bem do que se trata, acredita, sobretudo nos resultados dessa corrente neopentecostal, de origem protestante, em que lá o credo basta a Sagrada Escritura, ou como Lutero determinou no início da sua heresia e cisma, sola Scriptura, jogando fora, pelo menos aparentemente, para os seus seguidores, porque ele foi monge, não podia renunciar à formação que teve, apesar de enlouquecido pelo pecado, mas seus fiéis passaram a ler a Bíblia sem ou contra a igreja. Não creio que um fiel católico pense assim, mas ele pode praticar assim. Vejo as pessoas abraçadas na Bíblia e, além de tudo, entre os católicos correu a mentira que a igreja escondeu a Bíblia. Só agora que a Bíblia chegou na igreja católica, depois de 2000 anos. Além de um absurdo, de uma ofensa, de uma calúnia, esse comportamento quase que levou muitos fiéis a acreditarem que, se eles não se defenderem da igreja, jamais lerão a Bíblia. Gente que passou a vida inteira indo à missa e agora descobriu que o que ele ouve na missa está na Bíblia. Além da via sacra, além das pinturas, dos quadros, da música verdadeiramente litúrgica, se não há Bíblia ali. Porém, a Bíblia é o livro da igreja. Vai escutado por ela. Por isso estamos ouvindo, nas quintas-feiras, os séculos da sabedoria que a igreja recebeu, graças ao Espírito Santo, a igreja apostólica, pois só a igreja apostólica ensina corretamente os sentidos das Sagradas Escrituras. Nós não crescemos na fé graças a teólogos, crescemos na fé graças à pregação da igreja. Ouçamos Tertuliano, presbítero do século III, sobre um tema tão quaresmal: o sacrifício espiritual. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu os antigos sacrifícios. Que me importa a abundância dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais, cevados do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quem vos pediu estas coisas? O Evangelho nos ensina o que pede o Senhor. Está chegando a hora, diz ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois Deus é espírito. Não somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes quando, orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual de oração como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Esta oferenda apresentada de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, íntegra e inocente, casta e sem mancha,
coroada pelo amor, é que devemos levar ao altar de Deus, acompanhada pelo solene cortejo das boas obras, entre salmos e hinos. Ele nos alcançará de Deus, ela nos alcançará de Deus, tudo que pedimos. Que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito da verdade? Se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos da sua eficácia. Nos tempos passados, a oração livrava do fogo, das feras, da fome, e, no entanto, ainda não havia recebido de Cristo toda a sua eficácia. Quanto mais não será, portanto, a eficácia da oração cristã. Talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo, nem enche a boca dos leões, não leve a refeição aos camponeses famintos, nem peça milagrosamente o sofrimento, mas vem em auxílio dos que suportam a dor com paciência, aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor, reservada para aos que sofrem pelo nome de Deus. Outrora, a oração fazia vir as pragas, derrotava os exércitos inimigos, impedia a chuva necessária. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus, vela pelo bem dos inimigos e roga pelos perseguidores. Será para admirar? Fazer cair do céu as águas, se conseguiu que de lá descessem as línguas de fogo? Só a oração vence a Deus. Mas o Cristo não quis que ela servisse para fazer mal algum, quis antes que toda eficácia que lhe deu fosse apenas para servir o bem. Consequentemente, ela não tem outra finalidade senão tirar do caminho da morte as almas dos defuntos, robustecer os fracos, curar os enfermos, libertar as portas da prisão aos possessos, romper os grilhões dos inocentes. Ela perdoa os pecados, afasta as tentações, faz cessar as perseguições, reconforta aos de ânimo abatido, enche de alegria os generosos, conduz os peregrinos, acalma as tempestades, detém os ladrões, dá alimento aos pobres, ensina os ricos, levanta os que caíram, sustenta os que vacilam, confirma os que estão de pé. Oram todos os anjos, ora toda a criatura. Oram à sua maneira os animais domésticos e as feras que dobram os joelhos. Saindo de seus estábulos ou de suas tocas, levantam os olhos para o céu e não abrem a boca em vão, fazendo vibrar o ar com seus gritos. Mesmo as aves, quando levantam voo, elevam-se para o céu, em lugar de mãos, estendem as asas em forma de cruz, dizendo algo semelhante a uma prece. Que dizer ainda a respeito da oração? O próprio Senhor também orou. A Ele honra e poder pelos séculos dos séculos.